noite, pessoal. Olá, Leandro, Beatriz, Fátima, Fabiana. Legal que vocês estão aqui, viu? Tudo bem? Vamos começar já já. Estou só esperando a Glaucia entrar para a gente começar. Tá? Vamos falar aí sobre a Chapeuzinho Vermelho, sobre misoginia, sexualidade feminina. E eu já vou adiantando para vocês o seguinte: nós vamos tratar do conto da Chapeuzinho Vermelho em versões mais antigas, né, do século XVII, do século XVIII. Né? A primeira versão, inclusive, é de 1697. Né? Vocês veem que ainda no século XVII, e uma primeira versão francesa. Então tem muitas diferenças, viu, gente, para a história que a gente está acostumado, né? Contos de fadas. Deixa eu só autorizar o pessoal aqui, gente. Legal. Pronto. Deixa eu ver só se a Glaucia conseguiu entrar, gente. Aí está. Tudo bem, Glaucia? Boa noite. Oi, tô ótima. E você? Tudo bem, graças a Deus. Estava aqui adiantando para o pessoal que na nossa live a gente vai tratar da Chapeuzinho Vermelho em versões mais antigas, né? Século Uhum. XVII, século XIX, né? E que essas versões mais atuais que a gente conhece, meio que no estilo Disney, né? Ou aquele conto de fadas que a mãe costuma contar para os filhos antes de dormir, são versões bem mais suaves, né? Bem mais tranquilas, né? Inclusive a gente teve experiências aí no preparo dessa live de gerar até um certo mal-estar, né? Na hora de contar a história ou na hora de ler. Né? Tá me travando muito, né? Então, preparem-se aí, porque as histórias aí são um pouco surpreendentes. Né? Mas a gente quer fazer jus aqui à mulher, né? Homenagear as mulheres no Uhum. seu mês e tratar, inclusive, das questões de misoginia, né? De machismo que estão permeando também esse conto. Tá? Glau, você quer se apresentar? Né? O pessoal que não me conhece, eu sou Eduardo, Ah, sou psicoterapeuta junguiano. Esse aqui é o meu canal profissional. Para quem não me conhece também, tem o meu canal do Psicoflix no YouTube, para quem quiser depois dar uma olhadinha. É. E eu já estou aqui na militância da psicologia, vamos dizer assim, há mais de 20 anos, e agora vivenciando essas questões aí mais online, né? Principalmente aí nesses tempos de legal. pandemia. Né? Glau, você quer se Sim, você vai apresentar? Diga falar. lá. Edu, deixa eu dar uma olhadinha aqui que eu tô no Wi-Fi, tá meio caindo. Deixa eu tirar o Wi-Fi, peraí. Tá bom. Então, assim, gente, só adiantando enquanto que a Glaucia vê as questões de conexão dela, né, a gente vai fazer o seguinte. A Glaucia ela vai contando um pouco da história, ela trouxe Deixa eu uma trocar. versão, depois eu vou, a gente vai interrompendo um pouco dessa história e a gente vai Uhum. discutindo, vai comentando para vocês irem acompanhando, tá? E depois também vou Tá. comentar sobre uma versão aí específica aí mais antiga, tá? Vamos lá Uhum. então. Então, Quer deixa eu me começar, Glau? apresentar rapidinho, né, Edu? Vai, vamos lá. Então, eu e Edu, a gente se conheceu na faculdade, né, Edu? E Uhum. nós dois estávamos aula lá, ele continua lá, eu não. Então, eu sou professora, sou da área de letras e de comunicação. E aí eu fui agora um pouco para contação de histórias e para biblioterapia, que é algo que eu também estou começando agora. E comecei a pesquisar, porque no meu projeto de mestrado e doutorado, eu trabalhei com adaptações de literatura para televisão. E, na verdade, a contação de histórias também é uma espécie de adaptação, né? Porque a gente também pode usar diversas fontes, pode usar a fonte oral, e pode usar a literatura, ou até histórias autobiográficas, né? Então eu tenho estudado muito essa questão da mulher, e surgiu esse desejo, né, na pesquisa que eu encontrei essa história, porque é uma versão diferente, né? O Edu contou né, da experiência que ele teve da recepção da história, e assim, também no primeiro curso que eu fiz e que eu preparei essa história para apresentar, todo mundo ficou assim, ó,
no final, né? Ninguém sabe muito o que falar, né, dessa história. Então a gente tem que entender que as histórias elas não têm bem uma origem, a gente não sabe, não tem bem uma autoria, mas muitos dos temas vão se retomando porque eles tratam dos grandes ritos da humanidade, né? Então há muita coisa em comum. E a versão que eu vou trazer hoje é desse livro aqui, vocês conseguem ver, do Rodrigo de Castro, Contos da Meia... Rodolfo Castro, Contos da Meia-Noite do Mundo. Então, assim, tem inclusive um trabalho de imagem primoroso, né? Muito, muito interessante. Então, Edu, a gente combinou que ia fazer assim, né, Edu? Eu vou contando trechos da história, e o Eduardo vai comentando a parte simbólica, eu falo um pouco também, embora isso seja a praia dele, eu pesquiso, a gente está um pouco, né? Ele está mais à frente, digamos, né? Eu conto um pouco da história, daí eu paro, já selecionamos os pontos em que eu vou parar, e vocês já ficam tipo folhetim, né? Tipo novela. Ah, e o que vai acontecer agora? Né? Essa é a ideia também. E aí a gente vai indo, até que no final ele conta dessa outra versão e a gente abre para algumas perguntas, tal, que a gente espera que vocês tenham. Podemos começar, Du? Posso começar a contar? Estamos liberados? Estão me ouvindo bem? Tá legal? Então tá. Então vamos lá. Quando a gente vai contar a história, a gente sempre fala que a gente precisa estar presente e se concentrar para a história chegar até a gente, né? Porque hoje em dia tem tanta distração que a gente nem sempre, ou muitas vezes, não está naquilo que a gente está fazendo. Então a gente agora respira fundo, vê bem onde você está sentado, o lugar que você está e prepare-se para receber a minha história, a nossa live, os nossos comentários. Então estejam presentes com a gente, beleza? Vamos nessa então. Esta história começou a ser tecida no final de uma tarde de outono. O caçador, sentado sob um tronco caído, na clareira do bosque, viu a menina passar. Ela andava alegre, distraída, distante de qualquer caminho. Ela era filha da mulher sem mãos, que vivia lá perto, nas margens do rio. Contavam coisas assombrosas sobre como ela havia perdido suas mãos. Diziam que a mãe dela, uma ogra, que agora vivia escondida lá na floresta, havia comido as mãos da própria filha. O caçador começou a observar a menina bem atentamente. Ela, quando sentiu aquele olhar, ficou muito amedrontada. Ele era um homem grande, peludo, mas parecia uma fera. Então a menina apressou o braço e entrou quase que correndo por entre os arbustos, na direção do bosque. O caçador, então, com toda a calma, guardou todas as suas coisas e começou a seguir os rastros da sua presa. Galhos quebrados, pegadas na lama. A tarde começava a cair e uma névoa descia. Um inverno tenaz se anunciava. A menina correu muito, até que respirou aliviada quando se sentiu segura. Num trago só, ela tomou o vinho que ela levava para a avó e comeu todo o pão que levava para ela. Andou muitas horas por terrenos irregulares. E quantas vezes ela morreu e voltou a viver? Quando viu uma raiz com uma forma diferente, quando viu os passarinhos cantando, quando viu o farfalhar das árvores. Ela andou e, de repente, tudo ficou suspenso. As árvores emudeceram. Os pássaros como que fingiam dormir. E, de repente, a névoa se dissipou e se revelou à frente dela a cabana onde morava a sua avó. Pausa. Edu, é com você. É interessante a gente enxergar nessa versão, né,
o desespero, o medo que ela tem no trajeto. Né? No conto original, não, né? No que nós estamos mais acostumados, tá vendo? Eu já estou até tratando as versões mais recentes como originais, né? Que hoje nós estamos mais acostumados, né? E isso é uma coisa que vocês têm que marcar muito bem. Antes da Chapeuzinho sair com a cestinha, ou seja lá com o que for, né? Para ir até a casa da avó, né? Veja que já tem pão e vinho, né? A suavização já vai para os docinhos, né? Para guloseimas, né? Para a coisa dos quitutes, né? E a gente vai ver que a coisa é muito mais carnal do que se imagina, né? E, só que na versão mais suave e mais atualizada, ela encontra o lobo no caminho. Nessa versão que a Gal está trazendo, vejam que já é uma coisa misturada com a figura do caçador. É um homem peludo, né? Ainda não está caracterizado efetivamente um lobo, mas o sentido, e a gente vai falar do lobo daqui a pouco, ele é rigorosamente o mesmo. Né? Então, esse trajeto, né, que a Chapeuzinho faz da casa da mãe até a casa da avó, nessa versão mais suave, ela encontra o lobo no caminho. Né? E o lobo, o que, que ele vai fazendo? Ó, Chapeuzinho, o que, que você está levando nessa cestinha? Ah, são coisas para minha avó, né? Guloseimas para minha avó, tal. Então, já tem um pouco daquele teor sedutor do lobo. A gente vai falar aqui, por exemplo, porque a Chapeuzinho, gente, assim, ela é uma história sobre os perigos, né, das transgressões. É um rito de passagem. É a criança e a menina que vai se tornar uma mulher adulta. Então, esse caminho do bosque que a Chapeuzinho faz, ela vai numa ingenuidade muito grande. Quando ela se depara com o lobo, ela não tem medo do lobo. Diferentemente dessa versão que a Glau traz, que ela já fica assustada com a representação simbólica que a gente vai falar daqui a pouco, do que é esse lobo, né? Ou esse homem-lobo. Ou até vocês podem interpretar com a avó-lobo. Vamos lembrar que o lobo mau ele se disfarça de vovozinha. Então, o lobo, para seduzir a Chapeuzinho, o que, que ele fala? Olha, tem um atalho para casa da sua avó. Você não quer tomar esse atalho? E ela vai por ali. Só que, na verdade, o que, que o lobo mau faz? Né? Ele faz com que ela tome um trajeto mais longo para ele se antecipar e chegar na casa da avó. Então, o que, que a gente tem nesse percurso, né? Nesse caminho? Ainda a menina ingênua, que não percebeu o perigo do lobo, tá? A representação do perigo que ele causa e vai cantarolando pelo caminho. É uma coisa muito infantil, porque ela também não se incomoda com os possíveis perigos que o bosque pode oferecer. Então a gente tem essa representação da menina que vai virar mulher. E aí é que começa a entrar a questão da sexualidade. O que ela vê na figura que a Glau traz já é um homem peludo, quer dizer, é uma figura adulta, agressiva. E tem a ver com fera, né? O próprio conto fala que ele mais parece uma fera. Exatamente. Então, é um homem-lobo, né? Quase que um lobisomem, vamos dizer assim. Enfim, a bem da verdade, ela não tem noção do perigo que ela está correndo. Tá? Enfim, essa distração é muito interessante, né? E ela contrasta um pouco com o medo mais cru de tempos mais antigos de uma figura como essa, né? Vocês vão ver que essas versões mais antigas, mais originais, né? Elas têm uma crueza da história muito grande, elas não têm a suavização dos contos novos, tá? Então, na versão mais nova, ela não tem esse medo, tá? Na versão mais antiga, tem. E aí eu já trago o primeiro símbolo para vocês. Por que Chapeuzinho Vermelho? O vermelho é uma representação simbólica da menarca. Essa transição onde ela encontrará o lobo na casa da avó é justamente ela saindo de uma situação ingênua para a tomada de consciência da sexualidade, que é o que ela vai encontrar na casa da avó. Então é a menarca. Eu até comentei com a Glau no nosso preparo para essa live, né? Que tem uma peça de teatro onde o ator que representa o lobo, né? A Chapeuzinho, ela larga um pano vermelho no palco, né? E aí vem o lobo, pega aquele pano e cheira. É como se ele estivesse cheirando a menarca, né? Quer dizer, é uma coisa que tem uma conotação de cio mesmo, né? Então, porque ele é uma figura animalesca, né? E o animal, gente, toda representação simbólica é o instinto, tá? E um dos nossos instintos primordiais é o sexo, é a sexualidade, tá? Então, toda essa representação do homem-lobo, né? Ou do próprio lobo em si,
é esse instinto, né? Claro, vão aparecer na figura do lobo outros aspectos, né, da sexualidade e também da misoginia, né? Uhum. É isso, Gal. Mas um Tá. comentário antes de você continuar? Eu queria chamar atenção para a figura da mulher sem mãos, que é a mãe dessa menina. A gente vai falar dela mais tarde, porque ela ainda vai aparecer. Depois vocês vão entender as minhas aspas aqui. Ela ainda vai aparecer, né, nessa história. E a ideia de que a gente está tratando, no caso do livro do Rodolfo Castro, de recortes de versões antigas. Então, ele, na introdução do livro, ele dizia assim que ele sentia até um tédio quando ele ouvia essas versões mais atuais, né? Porque uma coisa parece que foi tão arrumadinha, né? Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso depois, mas vamos voltar para a história, então, que a gente está intercalando. Então, só para retomar, para quem entrou agora, para quem perdeu o fio da meada, né? Eu estou contando a história de uma menina que tá andando sozinha pelo bosque, ela viu um caçador, ela tá assustada e ela tá correndo, indo para a casa da avó dela, tá? Nós chegamos, agora ela vislumbrou a casa da avó, e aí eu continuo a partir daí na nossa história. Ainda ressoavam no ar as canções antigas que a avó havia entoado durante o dia para suavizar, para acalmar os seus gnomos interiores. Eram palavras arcaicas que vinham sussurradas pelo ar feminino da floresta. A avó acocorou-se no chão e urinou, só para sentir o prazer do vapor subindo da terra por entre as suas saias. Ela morava há muito tempo lá sozinha na floresta. Havia sido acusada de mutilar a própria filha e fora então obrigada a fugir da aldeia. O único contato que ela tinha com o mundo exterior era com sua neta, que às vezes vinha visitá-la. Naquela tarde, a velha ficou olhando para o nevoeiro muito tempo. Quando ela estava prestes a entrar na cabana, ela teve uma revelação. Sua intuição lhe mostrou o que é que aquele nevoeiro traria para ela naquele dia, ou quem ele traria para ela. Sim, aquele por quem ela havia esperado todos esses anos. Então, ela calmamente tomou um gole de água puro e deixou que refrescasse todo o seu interior. Tomou um banho como há muito tempo não fazia. Soltou os seus longos cabelos brancos que mais pareciam uma mortalha. E ficou esperando, olhando através da escuridão. Até que sim, ela o viu chegar. E de um pulo só, ele a despedaçou. Você, Edu. É, nada mais junguiano do que esse trecho, né? Nada mais arquetípico. Então a gente vê a personagem entrando em contato diretamente com a própria sombra, né? Existe uma expressão Uhum. tipicamente junguiana que é a gente ser devorado pelo próprio inconsciente, né? Ou pelos próprios monstros, né? Então ela fala de gnomos interiores, né? Sim. O gnomo, apesar de ele ter uma figurinha meio simpática, né? Aquele chapéu pontudo, né? Aqueles senhorzinhos pequenininhos, barbudos, de barba branca, né? Eles também são, se você pisar no calo do gnomo, ele também vai fazer um inferno na tua vida, assim como os duendes, né? Eles são Uhum. parte de uma mitologia muito próxima, né? Muito parecida. Né? Outro símbolo importante é o nevoeiro. O nevoeiro ele traz um ar de mistério, quer dizer, é ela penetrando no próprio inconsciente, né? Indo enfrentar literalmente os próprios monstros. Tá? E tem coisas que nós não estamos preparados, né, para entrar em contato. Né? Por quê? Porque são os nossos próprios monstros, são conteúdos que podem literalmente nos Uhum. devorar, nos despedaçar, né? Que Uhum. seria, para o leigo, a você cair no fosso da loucura, né? Perder o vínculo com o real, o teu inconsciente te despedaçar e você viver eternamente no mundo inconsciente,
que é um mundo de fantasia, é um mundo alucinatório, como é o dos sonhos, né? É um mundo cheio de possibilidades, né? Mas você perde completamente o controle, né? Toda a questão do ego. A sexualidade aparece na urina, né? Eu vou falar isso mais para frente também, em relação a um trecho, né, a uma versão do século XVIII, pré-Irmãos Grimm, onde a Chapeuzinho também tem essa questão de urinar, né? E nós temos algumas fases infantis na psicanálise, né? Fase oral, fase anal, fase fálica. Geralmente quem é pai ou mãe conhece bem essas fases, né? E a gente sabe na psicanálise que a criança tem a retenção de fezes e urina, né? Essa coisa de aprender o controle das fezes e da urina é uma coisa que é permeada de prazer, né? É quando a criança começa a sentir a libido, né, na genitália, né? E também na região anal. Então, essa coisa de segurar e soltar dá prazer. Então, as crianças que ficam muitas vezes segurando a urina, principalmente as meninas, né, porque tem um estímulo maior, sente essa sensação de prazer, né? Assim como nós sentimos prazer no alívio de você conseguir urinar, né? Então, a própria micção, ela tem um aspecto orgásmico, né? E você vê que aí, né, ela sente o calor, né? Quer dizer, o vapor que vem da terra, né? A terra é um elemento extremamente feminino, é a Gaia, é uma coisa de fertilidade. Então, esse trecho é muito de morte e renascimento, tá? Na Chapeuzinho moderna, vamos dizer assim, mais contemporânea, o que acontece, né? É a menina que está morrendo, é a infância que está morrendo, né? É a ingenuidade que está indo embora, para dar lugar à mulher adulta. Tá? E esse processo ele é sempre doloroso, né? Ele é sempre traumático, né? Principalmente quando ele se permeia pela sexualidade, né? Então, historicamente, nas civilizações antigas, os ritos de passagem para a vida adulta envolvem muito essa questão da sexualidade, né? Da perda da virgindade, por exemplo, né? Então, a mulher só é considerada adulta a partir do momento que ela perde a virgindade, por exemplo, né? E muitas culturas têm esse tipo de coisa, né? E, às vezes, é uma coisa agressiva, é historicamente violento para a mulher, né? Nós temos que pensar que esses contos foram escritos no século XVII, XVIII, né? Onde não tinha... o amor ele ainda não era tão presente na sexualidade. A mulher era extremamente objetificada, né? E aí entra também essas questões de misoginia, de machismo, né? Então, você vai virar mulher para me dar filhos, né? Então, tem uma objetificação, né, daquela mulher parideira, né, que ela está lá para cuidar da casa, gerar filhos, cuidar dos filhos, cuidar da casa, né? E ficar sob aquele domínio violento do homem, muitas vezes, né? São contos que muitas vezes também trazem essa questão da violência contra a mulher, né? Porque, no geral, a violência contra a mulher tem uma motivação sexual muito forte, né? Quando não do estupro mesmo em si, né? Mas a questão dessa mulher me pertencer, né? Possuir é um termo que a gente utiliza para sexo, né? E é um termo muito arcaico dessa época, né? Que se utilizava, né? Então, por isso, a gente vê esses símbolos de morte e renascimento, de sexualidade, de sombra, né? De contato com o inconsciente entrando. Então, é a mulher indo para a confrontação dos seus próprios demônios, né? E que podem aparecer aí de uma forma extremamente agressiva muitas vezes. Poxa, Edu, gostei bastante. E quando você estava falando, eu estava pensando de outros elementos que me chamaram a atenção. Esse da urina sempre me chamou, desde a primeira vez que eu li esse conto, e acho que tem a ver mesmo com isso, que é a questão dos fluidos, né? E que ela sente o prazer. Me chamou muita atenção nesse trecho, essa questão sabe, do ar feminino da floresta, das palavras arcaicas, e dessa mulher que se prepara para morrer, né? Porque o banho como uma purificação, mas em muitas tradições também como uma proteção contra o mal. E quando você falou da terra como elemento feminino, me lembrou o termo que a gente usa muito em contação de histórias, quando a gente vai analisar esses contos, que é a mulher selvagem, né? Que a gente usa muito isso no livro da Clarissa Pinkola Estés, que é esse daqui, que quem não tem que ter, tem que ler, porque é maravilhoso, né? Eu fui apresentada a ele por duas mulheres sábias, mais velhas do que eu, e agradeço muito a elas por isso.
E aqui, quando a gente fala de mulher selvagem, não é necessariamente aquela que é indomável, não é bem essa conotação que a gente tem hoje. Seria aquela que tem mais contato com a natureza e com a sua natureza interior, com a naturalidade, com aquilo que é inato e que a gente foi perdendo por conta de uma imposição de uma sociedade que foi domesticando e que foi mudando culturalmente. Então ela vai dizendo sobre como a gente muitas vezes reprime essa mulher selvagem. E o que acontece quando a gente reprime demais com as suas doenças físicas e psíquicas, e como é que a mulher vai resgatando essa mulher selvagem. Então, recomendo fortemente Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Píncola Estes. E o Du realmente me surpreendeu com essa coisa do seu monstro interior e da sombra. Nossa, Du, achei o máximo e é por aí mesmo. Então vamos continuar, porque tem vários desdobramentos. Continuo, Du? Sim? Bora Beleza? lá, sim. Então vamos Claro, lá, vamos ó. embora. Só retomando, entrando no clima da história novamente. A menina vinha vindo pelo caminho, foi observada por um caçador, um jeito feroz. Ela teve medo e ela correu pelo bosque. Ela caminhou e encontrou a casa da avó. A avó já sabia que algo vinha, pois a intuição lhe dizia, e ela teve uma visita inesperada que a despedaçou. Vamos continuar a história a partir daí, certo? Já era noite quando a menina chegou à cabana de sua avó. Maltratada pelo frio, pela fome, pela fadiga, ainda assim ela titubeou antes de entrar na casa cuja porta estava entreaberta. Um odor agressivo pairava no ar. Quando ela abriu a porta, que fez um ruído, ela pôde vislumbrar no aposento, na semi-escuridão, uma lareira com fogo aceso, que iluminava uma mesa, sobre a qual havia pedaços de carne frescas numa bandeja e uma jarra com um líquido que parecia vinho. Acostumada a comer mal e pouco, ela se atirou sobre aquela carne e devorou um bom pedaço. Tomou um bom gole daquele líquido. Resolveu ir procurar sua avó. Foi tateando até que chegou à porta do quarto. Empurrou a porta e uma voz lhe disse para entrar. Ela obedeceu. E a avó lhe disse para deitar na cama com ela. Era um costume muito comum de se deitarem juntos para se aquecer, porque o frio era realmente intenso. Logo que a menina deitou sob os lençóis, ela sentiu braços fortes que a imobilizavam. Ela tentou se debater, mas pernas muito grandes se sobrepuseram às suas. Ela tentou gritar, mas um assombroso sorriso de madeira a deixou muda e imobilizada. É com você, Du. Eu vou até fazer uma complementação, porque tem uma história chamada A História da Avó, de 1885, vamos ver se é o finalzinho do século XIX, tá? É um conto desenvolvido para crianças. Não, perdão, é um conto que não foi desenvolvido para crianças, tá? Até porque ele não tem nenhuma mensagem, ele não tem nenhuma moral subliminar, como geralmente tem nos contos, né? Então, Chapeuzinho Vermelho é justamente para tomar cuidado com as transgressões, com os perigos, com os lobos de fala mansa, né? Que a gente vê, que eu vou falar inclusive um pouco agora. E essa questão do comer, né? Isso é muito importante, porque nessa versão da história da avó, o que, que acontece? Tá? Quando a Chapeuzinho chega na casa da avó, o lobo já devorou a avó. Tá? Essa história do caçador como uma figura masculina positiva são só nos contos atuais. Né? Inclusive, o caçador entra para suavizar justamente esse lado masculino, já que o lobo é o vilão da história. Tá? E no que ele já comeu a avó, o que, que ele faz? Ele separa um pedaço de carne da avó, né? E uma garrafa de sangue da avó. Né?
para esperar a Chapeuzinho para o jantar. Tá? Quando a Chapeuzinho chega, ela se senta à mesa com o lobo, né, e começa a comer e beber, né, da carne e do sangue da avó. Nessa versão tem um gato falante, né, que chama a Chapeuzinho de porca. Né? Quem come a carne da própria avó é uma porca. Né? E ela rigorosamente ignora o gato, né? E continua comendo. E aí é que vem a parte da sexualidade, porque o lobo chama ela para se deitar com ele na cama. Tire a roupa, minha filha, venha para a cama comigo. Tá? Neste momento, é o momento que a Chapeuzinho fica meio que assim, porque ela está muito seduzida pela questão do lobo, mas ao mesmo tempo tem um sinalzinho no instinto gritando para ela, olha, perigo, né? Tem perigo. E o que impressiona nessa versão, que é bastante violenta, como é a versão que a Gal está trazendo, é que tem um striptease detalhado, né? Ele vai pedindo para ela tirar as roupas aos poucos. Ela fala, mas o que eu faço com a roupa, né? E ele diz assim, jogue no fogo, minha filha. Não vai precisar mais dela. Então você vê que a lareira, o fogo, está presente nos dois contos, né? Sim. Ao mesmo tempo que o fogo traz a luz da consciência, então ela está começando a se conscientizar da vida adulta, dos dramas da vida adulta, da força da questão da sexualidade, do instinto, né? A fome, né? A agressividade também são instintos que estão ali na figura, na simbologia do lobo, tá? E, ao mesmo tempo, o fogo a gente associa com o quê? Com sexo, né? Com libido, com tesão. Né? Então, é uma coisa. Então, ela está realmente estimulada, ela está afim do lobo. E, ao mesmo tempo, ela está com medo. Tá? E aí, o striptease, ele passa a ser uma coisa extremamente detalhada. Ela tira o avental, tira o vestido, tira o corpete, tira a nágua, tira a meia. Ela vai lentamente jogando no fogo e se deita na cama. Só que ao invés da versão da Glau, onde ela é agarrada, né, por braços muito fortes, né, ela começa a meio que se arrepender de ter deitado ali. E ela procura enganar o lobo. Estou com vontade de fazer xixi, eu quero urinar. Né? Que é aquela questão da sexualidade infantil, né? Do papel da micção na descoberta do próprio prazer nos genitais. Né? Então tem a ver. Então ela fala, o lobo fala assim, tudo bem, você pode ir, mas eu vou amarrar um cordão de lã no seu tornozelo para que você não fuja. Né? E no que ela vai até uma árvore fora da casa para fazer xixi, ela amarra, né, no tronco e foge. Tá? Então ela não é agarrada pelo lobo. Tá? A gente tem que entender que nesse momento da história, o lobo come a Chapeuzinho. Seja no sentido literal, né, onde ele realmente vai comer a carne dela. Nas versões mais suaves, né, o caçador abre a barriga do lobo e tira a avó e a Chapeuzinho. Né? Nesse caso, a avó já está rigorosamente morta, né, e devorada pelo lobo. Né? Ou vai para a questão do comer sexual. Eu discuti isso com a Glau, eu não tenho essa certeza, tá, gente? Mas me parece que tem muita relação com essa questão do conto, da questão da antropofagia também, da oralidade, né? Em que o comer, né, que fala assim, comi tal mulher, né, eu comi alguém, né, se referindo a uma questão de um ato sexual. Né? Então, a gente acaba também associando muito por aí, né? Mesmo nas frases mais famosas do lobo, mas vovó, por que olhos tão grandes, né? Por que boca tão grande? Quando ele fala da boca, aí sim, né? É para te comer. A boca é a arma do lobo. É onde ele agride, é onde ele consegue, né? E a boca é a região oral, né? Onde a gente também aprende no aleitamento a introjetar afeto, né? Então, tomar o leite da mãe e sair da angústia, da fome, né, me dá uma ideia do que é amor, da minha mãe me cuidando, né, cuidando de mim na amamentação. Né? Então, a gente associa muito com introjetar, trazer para dentro, engolir, né, como uma questão justamente de afetividade. Né? E você vê que nesse conto tem muito de entrar e sair, né? Abrindo a barriga do lobo, vira um novo nascimento, vamos dizer assim, né? Pode ser um nascimento meio estranho, mas é por aí. Muitos contos antigos vêm da fome, vê que na versão da Glória estava faminta.
ela não comia direito, né? Muitos contos de fadas surgem por causa desses dramas antigos. João e Maria, por exemplo, João e Maria são abandonados porque os pais não têm o que comer, né? Para a gente é um horror, é uma coisa absolutamente imoral, é uma coisa tenebrosa imaginar você largar 2 filhos numa floresta para ficarem à própria sorte. Mas naquela época era um ato comum, porque os pais realmente não tinham como dar de comer, né? Então a solução era abandonar os filhos, né? Seria um sofrimento menor, ou um sacrifício dos filhos para que eles sobrevivessem, tá? Então essa questão também, como eu falei para vocês, de ganhar um ciclo, né? Passar um ciclo, né? Pensem naquela criança que a mãe vai dar comida e fala, não quero, não vou comer. Ah, o que a criança está dizendo aí? Eu quero a independência de você, eu não preciso de você. Né? Então, eu quero comer o que eu quero escolher o que eu vou comer. Daqui a pouco a criança quer escolher o que ela vai vestir. Ou seja, a criança está começando a dar sinais de independência. Tá? E por isso que o mal do lobo é tentador. Porque ele representa o desmame, ele representa sair, ele representa a minha independência. É como carro. Eu tenho 18 anos, eu estou louco para ter um carro, para sair correndo por aí. Só que isso pode representar minha própria morte, porque, sei lá, um adolescente bêbado aí correndo com o carro, né? Então, são os perigos que vêm com essa questão da independência. Só que os perigos da Chapeuzinho estão na questão da sexualidade, tá? O lobo é atraente, gente, porque ele representa aquele cara malvadão, meio cafajeste, né? Que acaba despertando o interesse, ainda que tenha um lado da mulher que fala assim, esse cara é extremamente perigoso para mim. Ele pode me magoar, ele pode me fazer algum mal, ele pode ser um mau caráter, né? Mas ao mesmo tempo ela fica extremamente atraída. É a dúvida da Chapeuzinho, deito com ele na cama ou não? É minha avó ou não? O que está acontecendo aqui? Então ela vai ter que entrar para entrar na descoberta da sexualidade, né? É a curiosidade sexual infantil, que fica entre a ingenuidade e a ousadia, né? Isso é a representação de um ciclo feminino que pode representar aí o quê? Uma mulher adulta que fica nessa mesma coisa. Então, uma sexualidade mal elaborada para uma mulher, e a sexualidade ela é um tabu, e para uma mulher é mais tabu ainda, né? E isso também eu acho que tem muito a ver com a questão da misoginia que o conto traz, né? Então, porque para a mulher é sempre um problema, é sempre pecado, é sempre errado, né? É sempre muito complexo, quando a coisa deveria ser muito mais natural. Tá? Então, tem mulheres que tornam-se adultas com a ingenuidade da Chapeuzinho, né? E sempre acabam tendo relacionamentos e envolvimentos com esses homens que são os lobos de fala mansa, que acabam levando. Né? É aquela situação que muitas mulheres passam, né? Que o cara vem com uma conversa muito boa, sedutora, né? Se põe como um príncipe, né? Transa com ela 1, 2 vezes, depois larga a mão. Né? Nunca mais liga, some, né? Porque ele já comeu, já se satisfez. Né? O lobo está de barriga cheia. Né? E aí a mulher torna-se descartável. Né? E a problemática, às vezes, pode ser tamanha que ela leva essa ingenuidade até para outras áreas da vida. Então, vira uma profissional ingênua, que todo mundo se aproveita no trabalho, por exemplo, né? Ou mesmo na família. Né? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado. Né? A mulher não pode tornar-se adulta com esta passividade infantil que a Chapeuzinho representa. Né? Uma postura muito passiva. Né? E, curiosamente, lá no Chevalier, eu dei uma olhada no sentido do lobo, o lobo, o macho, ele representa justamente selvageria, que é uma coisa comum, né? O homem antigo via no lobo muito mal, não à toa parou nos contos de fadas aí como o vilão, né? E a loba é representação de libertinagem. Né? Então, sempre relegando o pecado sexual à figura da mulher. Né? Enquanto que o homem está disfarçado, né? Não é um homem, é um lobo. Né? A questão moral sempre recai, né, sobre a mulher, a questão moral. Né? Então, exatamente. O julgamento moral é sobre a mulher. E veja só, né? Aqui, né, nesse caso, quem está sendo seduzida, quem está sendo enganada, quem está sendo ludibriada é a figura feminina, que é a Chapeuzinho. Esse aqui é o Chevalier, que ele citou, Dicionário de Símbolos. É bem interessante. Esse é fantástico.
Então, Fantástico. desse que ele estava falando que ele procurou o verbete do lobo, é maravilhoso. Esse mesmo. E é Uhum. isso, Glau, comentário, você quer continuar? Ah, sim, a única coisa que eu queria falar é que tem bem essa questão de no começo ela comeu o pão, tomou o vinho, e depois vem a carne e o vinho. E quando você falou de pão e vinho, carne e vinho, já logo lembra uma coisa para nós meio como um ritual sagrado, né? De E novo, é morte e renascimento, tá? Porque pão e vinho é exatamente. literalmente o corpo e sangue de Cristo. Transformação, Exato. redescoberta. Então, eu nem tinha pensado nisso antes, mas ouvindo de você, eu falei, cara, porque tinha isso lá no começo, ela comeu e depois, de novo, a menina foi e, de novo, né? Que na primeira vez também era proibitivo para ela, era para levar para a avó. Sim. E da segunda vez, a maneira como o conto é construído, a carne está fresca, o líquido parece vinho, você não fala que é da avó, nem que. Não fala. Nem fala. A transgressão fica atraente. Né? Eu Exatamente. saio do pão e vinho, que é uma coisa sagrada, para a carne, que, por exemplo, não se come na quaresma, que curiosamente é o período que nós estamos. Né? Pois é. Você está vendo? Sincronicidade é fogo. Né? Então, meio que ela sai do sagrado para o pecado. Né? E Pro você vê profano, né, direto. nessa Uhum. versão da história da avó, já não é nem vinho, né? É o sangue da É própria o avó. sangue, exatamente. Continua então, Edu, vamos lá? Vai dar bala. Então vamos lá, ó, retomando. Na nossa história, a menina vinha caminhando sozinha, um lobo a observou, ela teve muito medo, entrou no bosque, vislumbrou a cabana da avó, a avó teve a intuição de que ia receber uma visita inesperada e foi despedaçada. A menina chegou à cabana da avó, já era de noite. E a menina termina na cama, sendo, né, apertada, né, aí, e vendo um aterrorizador sorriso de madeira. Beleza? Vamos daí então. Na manhã seguinte, o caçador retornou para a aldeia com uma pele de lobo, carregando aqui a pele de lobo. As pessoas logo se reuniram para ouvir a sua história. E ele então contou que, por acaso, guiado por uivo de lobos, ele chegou à cabana onde morava aquela ogra. Pelos sons, ele percebeu que estava acontecendo uma briga entre duas ogras e que a mais nova havia se ferido ao estraçalhar a mais velha. Somente pela manhã, ele entrou na cabana. Dirigiu-se então ao quarto onde sabia que estaria adormecida a donzela feroz. Sem titubear, ele a apunhalou. E foi testemunha de quando ela se transformou numa loba. A pele que ele carregava era a prova disso. O povo acreditou piamente na história do caçador. E juntaram-se homens, mulheres, crianças com o caçador, carregando pedras, paus e ferramentas diversas. E dirigiram-se para a casa da mulher sem mãos, para acabar de vez com a última das três ogras que eles tinham na aldeia. No final da tarde, o lobo, de volta à clareira do bosque, onde essa história começou, senta-se sob um tronco caído. Muito satisfeito com a caça do dia, ele fica cantarolando uma canção antiga que sua avó havia lhe ensinado. Aquele homem rude, naquele rosto com aqueles olhos assustadores, parece que se desenham traços de um sorriso que deixam à mostra um terrível sorriso de madeira. Fim da nossa história. Pois é. Você vê que as ogras, né? Eu acho que tem uma representação justamente de dar ao feminino uma questão da monstruosidade. Né? Quando eu Uhum. ouço esse trecho das ogras, me lembra muito a súcubo, só que a súcubo era ligada ao casamento. Né? É. Então, o homem seduzido por um demônio disfarçado de
mulher, que é uma súcubo, né? Então, é sempre esse aspecto que a mulher leva a desgraça, que a mulher leva a tragédia, que a mulher leva, porque ela é a grande causadora dos conflitos, né? A gente pode Ela é voltar o lá medo para do Eva. feminino, né, Edu? É o É o medo. A medo, misoginia é exatamente o medo de não compreender, de não dominar esse feminino. Então, como é pois que vai é. saber que o filho é seu, né? Como? Você tem que dominar. Essa que é a ideia. É. Então, misoginia quer dizer medo do feminino. Exato. E veja, né, em outros mitos, em outros contos, em outras passagens, né, a gente tem Eva. Né? Eva que se deixa seduzir pela cobra e come da fruta do pecado. Né? Que muita gente associa à maçã e ao sexo. E está errado. Ela come o do fruto da árvore do conhecimento. É. Né? Da mesma forma que Prometeu rouba o fogo do conhecimento e leva para os homens, né? Tira do Olimpo e leva para os homens, e é castigado por Zeus. Né? Então, na verdade, aquele conhecimento, aquela iluminação muito grande, que está além da nossa compreensão muitas vezes. Que a mulher, ela carrega o mistério em si. Ela é o mistério da própria vida. Ela carrega a própria vida. Uhum. Então, vejam, em culturas muito antigas, né? Foi você que me disse isso hoje, eu acho. Né? Então você tem aquela Foi. coisa como é que o bebê vai parar dentro da mulher, né? Que eles ainda não É. tinham essa associação que era o A sexo mulher, que é. tinha geração. Mulher Né? era uma Então, deusa, né? Porque não se tinha essa compreensão. Nossa, para nós é absurdo. Vai, como diz meus alunos, pro, para com isso, pro. Não, mas é verdade, eles não sabiam qual era a relação. E todos criavam os filhos de todos, os filhos eram da comunidade. Demorou para se perceber, somente quando, né, de nômade se virou, né, sedentário, é que se percebeu qual era a relação da concepção, né? é, e eu vi que tem culturas em que um lobo mitológico, na verdade, ele meio que fecundava as mulheres, né? Então, ele descia, vamos dizer assim, do céu, né? Do seu ambiente de Deus e fecundava as mulheres. Na verdade, eram as mulheres lá transando com homens comuns ou com os reis, né? Na verdade, era uma transação tamanha lá que era para ter filhos, mas era associado que eram todos filhos do lobo, né? Assim como todos os homens são filhos de Adão, vamos dizer assim. Tá? Assim como a gente tem Mas é o boto sempre aquela. cor-de-rosa, né, Edu? Aqui a gente tem no Brasil o boto cor-de-rosa. Boa, bem lembrado. Agora tem essa série na Netflix, né? Cidade Ah, essa Invisível, que série, presta gente, em. assistam, né? Cidade É, Invisível. que é também uma questão de misoginia. O boto cor-de-rosa ele foi criado para encobrir gestações que eram frutos de relações incestuosas de pais com filhas. Né? De quem é esse bebê? Como é que ele... O boto. Ou de pais com filhos, ou que eram fora do casamento, consentidas ou não, né? Consentidas ou Exatamente. não. Né? Fora dos padrões Sim. cristãos, religiosos, né, sociais, culturais que nós conhecemos. Né? Então, sempre tem essa coisa da mulher trazer a desgraça, quando, na verdade, quem traz a desgraça é o homem. Né? Na mitologia grega, a mesma coisa. É Pandora que abre a caixa que traz todas as desgraças da humanidade. A Pandora é a Eva da mitologia grega, é a primeira mulher. Né? E a primeira mulher que traz a tragédia para todo mundo, assim como a Eva que cedeu à tentação da serpente da árvore do conhecimento. Né? Então, enfim, gente, eu acho que é por aí. Tá? Até para complementar só essa questão da antropofagia, né? Então essa coisa do comer e ser comido nos contos, né, de fadas, né? A gente vê, por exemplo, que eu já falei de João e Maria, mas, por exemplo, tem uns três porquinhos. Né? Na versão original, os dois primeiros porquinhos são devorados. Né? Eles não Uhum. fogem para a casa do irmão, eles são realmente comidos pelo lobo. Né? E quando ele chega na casa do prático, que é de tijolos e ele não consegue derrubar, da mesma forma que ele tenta seduzir Chapeuzinho sexualmente, o porquinho, como é que eu vou seduzir um porquinho? Com comida. Então ele Uhum. cria armadilhas fora da casa do porquinho e as iscas são nabos, são maçãs. Né? Mas o porquinho, muito esperto, né, ele consegue lá sempre escapulir das armadilhas do lobo. Né? Até que o lobo fica de saco cheio e faz uma besteira. Ele tenta entrar na casa do prático pela chaminé e cai direto no caldeirão. E aí quem come esse ensopado de lobo é o porquinho no final. Né? É o porquinho quem come o lobo. Né? Então, a antropofagia, ele, de certa forma, ele ingere o seu próprio algoz, vamos dizer assim. Né? Então, é por isso que tem essa coisa do entrar e sair do outro. Né?
É um pouco de você invadir como as tribos antigas que praticavam antropofagia, ingeriam a carne do seu oponente ou de alguém da família para adquirir as características daquela pessoa, né? Então está muito presente nesses contos onde você tem essa história do comer e ser comido, que a gente vai ter nos desenhos modernos, né? Do pica-pau ou coisa do gênero, tá? É isso, gente. Vamos Eu gostar aí queria da só falar transição, rapidinho sobre a mulher sem mãos, né? Que tá? muita gente já me perguntou por que da mulher sem mãos. Eu e Edu, a gente conversou bastante sobre isso. A gente não tem muito tempo. Também queria deixar claro que a gente não está aqui dando a análise definitiva, conclusiva. Não, é uma provocação, é uma reflexão, né? O símbolo não é fechado em si, não é limitado em si, né? O Edu muito, né, sabe muito bem disso. Mas a mulher sem mãos, ela é preponderante na história, mas ela não aparece, ela é citada como a mãe da menina e depois como é quem é a última ogra com quem eles vão acabar, que eles vão matar. E aí eu falei para o Edu, há outras histórias que acontece essa questão das mãos, né? E a gente viu no Chevalier, outros dicionários e leituras, que as mãos são questão do poder, da força também, da pessoa agir, né? E o Edu me deu resposta por que ela não aparece na história, né, Edu? Ela só é citada na história. É a questão da autonomia, né? Uma pessoa que está sem mãos, ela não tem autonomia, né? Então, você vê uma mulher sem mãos, ela é uma representação muito clara de uma situação de muitas mulheres em todas as épocas, né? Essa falta de autonomia, essa falta de Uhum. independência, de estar sempre na independência do masculino e, além de tudo, sendo marginalizada independentemente de não ter mãos, né? E essa Pois questão das é. deformidades, né, do aspecto ogro, lembra muito um pouco do Frankenstein, né, da intolerância dos outros, né, pelas diferenças, né, que a gente vê hoje das pessoas rejeitando ou agindo preconceituosamente contra as minorias sociais da mesma forma, como se fossem monstros, né, como se fossem É um ameaças. estranhamento com o diferente, né, Edu? Você é estranho, você não aceita. Exatamente. É o medo, como um pouco a misoginia, um outro tipo de medo, que é o medo do diferente. Então, a gente tem, em muitos contos, o que seria esse oculto, esse diferente. Estou estudando um pouco sobre isso, mas não dá tempo de a gente falar hoje. Mas a mulher sem mãos é uma coisa que, realmente, quando eu falei, gente, mas por quê? E ela não aparece, né? E por que é frisado isso? Então, isso é um detalhe importante, né? Como a gente falou, a menina ela sai, já é final de tarde, ela tem medo do lobo, mas ela entra no bosque. Ainda assim, ela continua. Mesmo que tu falou na outra versão, ela não tem medo. Mas nessa versão, apesar do medo, ela não volta para casa. Então, ela É, sabe que ela está correndo risco. por isso que é um conto de transgressão. Se eu não transgredir, eu não venço o medo. Se eu não transgredir, eu não desmamo, né? Eu não saio da minha condição infantil. Né? Então, invariavelmente, independente de ser do feminino, do masculino, para a gente ultrapassar a linha da infância, a gente precisa, de certa forma, transgredir alguma coisa, né? Passar para a vida adulta. Tá? Ainda que seja num aspecto cultural, como a sexualidade feminina, que é um tabu. Né? Menarca, virgindade, né, menstruação, são aspectos muito, mas assim, muito repletos de tabus, né? E que precisam ser vencidos, né? Por isso que a gente tem que retomar esses mitos antigos, né? Para pegar o aprendizado cultural para a gente conseguir efetivamente ultrapassar essa chaga social aí que a gente tem há tanto tempo. Aqui eu não consigo ver, mas alguém está dizendo que gostou da interpretação, né? Não consigo ver o nome. Gostou da interpretação. Essa é a ideia da história, né? Fazer a gente imaginar. Claro que essa teve os cortes, porque a nossa proposta era não só a história, mas a história com a análise, com a interpretação. E a gente se sentir, se identificar. E realmente essa história sempre causa mal-estar. Sempre, porque Sim, ela é forte. Mas ela é é o que eu muito falei para o Edu, forte. a vida, ela tem as suas violências. E Sim. hoje ainda tem, muita gente enfrenta de outras maneiras, mas a gente também enfrenta um certo bosque, uma certa floresta. A gente ainda precisa lutar pelo alimento, pela sobrevivência. E ainda tem É, adultos e crianças que passam por isso. exatamente, são os perigos, né? E também a gente pode interpretar muitas vezes a figura do lobo mau, né? Até como um pai ou um parente incestuoso, a questão da pedofilia, porque a Chapeuzinho ela é muito jovem, né?
a menarca, ela dá à mulher a condição biológica, fisiológica para ter sexo e reproduzir, mas não necessariamente a maturidade psicológica Sim. para começar uma vida sexual que seja saudável, que seja adequada, né? E iniciar. O lobo ele tem uma figuração de ser muito maior, né? Muito mais velho, daquele você fala que ele agarra ela na cama. É. Né? Então, você vê que ele é uma coisa forçada, né? Caracterizando, de certa forma, um estupro mesmo, né? Um abuso acontecendo ali, Sim. né? E mascarados muitas vezes nessas histórias, como por exemplo da história do Vô. Né? Quem tinha comentado foi a Amanda, agora eu vi o nome. Eu agradeço a todo Tá. mundo que entrou, comentou. A gente queria abrir para perguntas, mas, gente, Tem professora, a gente cinco, fala demais. é, mas tem 5 minutos se alguém quiser fazer alguma Se alguém tiver pergunta. uma pergunta, que a gente consiga É, responder em 5 minutos. É que eu falo demais, o Edu, pelo visto, também. Então, né? Mas é, é hábito de professor. vocês podem pedir uma outra história. Sugiram para nós uma outra live, uma outra história, com outra interpretação. A gente faz de boa, né, Edu? Porque a gente se divertiu muito. Para nós é muito gostoso, é uma delícia. Com certeza. E a gente também pode fazer outros contos de fadas aí, tá? Eu acho que vocês deviam pedir, gente. Peçam, que a gente fica com ego mais assim, gente, façam, tal, gostam. E aí a gente vai preparando, porque a gente acho que dá para aprender bastante, dá para ver de outro ângulo, né, Edu? Sim, sim, sim. E se não quiserem perguntar agora, surge depois, podem mandar Sim, no meu perfil no Instagram, manda no perfil da Gláucia, né? E a gente responde, né, Gláucia? sim, sim. Foi muito gostoso Foi uma e delícia, foi ótimo. foi ótimo. E assim, o Edu trouxe coisas que eu realmente não havia visto, né? Acho que ele conheceu uma nova versão da história, a gente trocou muita coisa. Com certeza. Aí, mais contos. Ah, tem gente que já tá pedindo mais conto de fada, Edu. Não sei não, acho que a gente vai ter que Vamos, pedir mais. vamos fazer. Eu já fiz a Cinderela, né? Tem muitos aí. Eu tô pensando em fazer da Branca de Neve. A Branca de Neve é um conto bem interessante. Mano, da Cinderela tem, viu? Tá aqui no meu IGTV. Pode ir lá olhar. Cinderela como você nunca viu, tá? Rapunzel, Alice no País das Maravilhas. Esse é complexo, hein, Renata? E a Bela e a A Bela e a Fera. Fera. Deixa eu pegar uma Chamada versão mais Fera. assim, eu vou mostrando pro Edu, da Bela e a Fera tem umas versões legais. Ah, o Júlio César, mano, gente, obrigada, viu, pelo Valeu, incentivo, a Júlio. gente fica feliz. Obrigada, Júlio, Obrigado. Pan. É, Olha foi lá, o bem. Fernando também. Tá. Uhum. É isso, gente, eu acho que tá acabando o nosso tempo, né? Temos 3 minutinhos aí, senão o Instagram derruba a gente, assim, viu? É, Ah, então vamos embora, Glau, vamos nos despedindo, desejando aí um bom vamos, final de gente. semana para Uhum. todo mundo. Bom fim de Sejam semana, gente, responsáveis, obrigada. pessoal. Vão ficar em casa, viu, gente? Vamos Pinóquio. colaborar aí, tá? Hoje eu tomei a segunda dose, viu? Tô Opa, imune que em 15 legal. dias, Que tá bom, bom? gente, obrigada, bom fim de Pinóquio é semana. interessante. Mandem Para perguntas, todos. sugestões, foi ótimo. Obrigada, viu, por terem participado. Até a próxima. Tchau, Edu. Valeu, obrigado pela parceria, Glau. Muito obrigado, Ah, contribuiu gostei, muito. foi bem produtivo. Vamos fazer Valeu, mais. pessoal. Tchau, Valeu, gente. Um gente. beijo para todos. Obrigada. Tchau. Tchau, Tchau. tchau.